Hoje vamos começar esse tempo com o Senhor, com a leitura do Salmo 30. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque Tu me elevaste e não fizeste com que meus inimigos se regozijassem sobre mim. Ó Senhor meu Deus, eu clamei a Ti e Tu me curaste. Ó Senhor, Tu levantaste minha alma do túmulo, Tu me mantiveste vivo, para que eu não descesse a cova. Cantai ao Senhor, ó vós seus santos, e dai graças à lembrança de sua santidade. Porque a sua ira não dura mais que um momento, em seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. E na minha prosperidade eu disse, nunca serei abalado. Senhor, pelo teu favor, tu fizeste com que o monte permanecesse firme. Tu escondeste a tua face e eu fiquei perturbado. Eu clamei a ti, ó Senhor, e ao Senhor eu fiz súplicas. Que lucro há em meu sangue quando eu desço a cova? Irá o pó te louvar? Declarará ele a tua verdade? Ouve, ó Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu ajudador. Tu transformaste meu pranto em dança. Tu tiraste meu pano de saco e me cingiste com alegria, a fim de que a minha glória possa cantar louvores a ti e não se silenciar. Ó Senhor meu Deus, eu darei graças a ti para sempre. Ó Senhor meu Deus, eu darei graças a ti para sempre. Bom dia, irmãos. Bom dia, Leila, meu amor. Que bom que você está aqui. Deus seja louvado pela sua vida. Esse último versículo aqui, ele fala, ó Senhor meu Deus, eu darei graças a ti para sempre. E eu acabei de ver um Reels ali no Instagram, falando que a vida eterna não começa quando a gente morre, ela começa aqui. Ela começa aqui. A gente, quando faz a decisão, quando a gente decide seguir a Cristo, cumprir os mandamentos do Senhor, aqui começa a nossa vida eterna, a nossa preparação, né? A gente tem que já se preparar o tempo inteiro, porque a gente já está vivendo isso, né? E hoje, né, tá chovendo, faltou luz ainda agora. Eu pensei que eu ia fazer a live no escuro. Ainda bem que existem os dados móveis hoje em dia, não é verdade? Eu já tinha deixado tudo preparado para fazer a live no escuro, né? Vocês não precisam olhar para mim, né? A gente ora, né? Então, eu já estava me preparando. Mas que maravilha, que bênção estarmos vivos neste dia, né? Dia 27 de setembro. Mais um dia em que o Senhor nos concede de presente, para que a gente possa plantar boas sementes, para que possamos fazer escolhas pautadas na vontade dEle, para que possamos ser exemplos em qualquer lugar em que andemos, para que possamos não perder a oportunidade de falar do amor de Jesus para as pessoas. Na verdade, a gente está aqui nesse mundo para viver o propósito dEle para a nossa vida, né? Então, que a gente possa aproveitar esse dia de uma forma maravilhosa, dando graças a Deus, glorificando o nome do Senhor em tudo que fizermos, não é verdade? E quando acontecer alguma situação difícil, que a gente também dê glórias e peça ao Senhor sabedoria e entendimento para perceber qual é o aprendizado que virá daquele problema. Não é verdade? Porque os problemas são professores ótimos para nós. Quantas vezes a gente viveu situações que fomos avisados antes para não fazer e a gente insistiu. Então, às vezes, a gente não tem a sabedoria para evitar, né? Mas o problema ele ensina. Então, que tenhamos condições de entender, além do problema, o que Ele quer nos ensinar, qual é a mensagem que o Senhor quer passar para nós com aquilo,
porque nada que acontece conosco é em vão. Nenhuma dor que nós vivemos é desperdiçada pelo Senhor. Então a gente precisa entender o que Deus quer para nós quando acontecem esses problemas, não é verdade? Bom dia, Andrei. Deus seja louvado pela sua vida. Então hoje é um dia precioso, que a gente não desperdice esse dia com reclamações, com dúvidas, que tenhamos os olhos da fé, os olhos que enxergam além do que nos é mostrado. Não é verdade? E nada melhor do que um tempo de qualidade com o Senhor para reforçar nossa vida espiritual, para nos dar maturidade, para nos dar essa esperança, né? Essa sensibilidade ao falar do Espírito Santo, essa sensibilidade no olhar, para que a gente possa ver além do que os nossos olhos físicos podem enxergar, não é? E a gente só consegue isso com esse tempo de qualidade com o Senhor, orando, mergulhando na palavra, ouvindo o que Deus tem para falar conosco. Só assim que a gente consegue fortalecer o nosso espírito, né? Só com essa prática devocional diária, né? Com essa prática, com esse tempo de qualidade. E não são só 10 minutos, 15 minutos que resolvem isso. A gente tem que dedicar ao Senhor no mínimo 1 hora do nosso dia para Ele. No mínimo. Eu li um livro, eu até coloquei essa indicação de leitura no meu Instagram, Os Heróis da Fé, que conta a história das pessoas que fizeram desde da reforma protestante, desde da situação do Lutero, né, que ele fez todo aquele ato em que ele traduziu a primeira Bíblia, não é? Então, assim, desde aquele tempo que você percebe dali em diante que os homens e as mulheres de Deus tinham uma vida de oração constante, uma vida de estudo constante, uma vida de jejum, entendeu? Então, se a gente não faz isso, a nossa carne prevalece. E a nossa carne quer o que de nós? Quer que a gente se entregue, quer que a gente reclame, quer que a gente se vitimize, quer que a gente se sinta injustiçado o tempo inteiro, quer que a gente se revolte. Então, assim, é isso que a carne quer de nós. Então, olha só, não tem nada de bom vindo da carne. Então, que a gente tem essa consciência, porque mesmo quando a gente está na carne, eu lembro disso, eu buscava paz, eu buscava viver um ambiente de paz, mas eu não sabia como fazer isso. Mas eu buscava em todos os lugares, porque eu queria paz, eu queria viver esse contentamento. Mais do que todas as conquistas financeiras que eu almejava, eu queria viver em paz. Porque nada do que eu pudesse comprar, até mesmo na loucura do cartão de crédito, né? Que a gente compra o que não precisa e o que não pode, né? A gente parcela e compra. Eu não encontrava paz. Eu tinha aquela alegria momentânea, que eu tinha comprado uma coisa que eu queria, mas eu não tinha paz. Então a carne, ela nos leva para esses caminhos que, entre aspas, nos dão uma paz, mas daqui a pouco ela se dissipa. A paz que nós buscamos aqui em oração, com o estudo da palavra, jejuando, é a paz que nos preenche, é a paz que nos fortalece, é a paz que excede todo o entendimento. Porque para a gente ter a paz do Senhor em nossa vida, a gente tem que abrir mão de entender. A gente tem que abrir mão de entender, a gente tem que confiar. A gente tem que confiar que os desígnios do Senhor para a nossa vida são muito melhores do que os nossos. E como é que a gente confia? Como é que a gente entrega tudo nas mãos do Senhor? Como a gente descansa no Senhor? Com uma vida de oração ativa, com uma vida de estudo da palavra ativa, com essa disciplina. E é por isso que estamos aqui. E é por isso que eu falo isso todos os dias. Porque isso tem que estar enraizado em você, tem que estar enraizado em mim. O tempo todo, sabe, em mim. Começa por mim e eu passo para vocês. Porque o que eu falo para vocês é para mim. Essa disciplina de estar aqui todos os dias não é fácil, entendeu? Mas é algo maior do que eu, é algo de amor, é algo de vida. Eu dependo dessa disciplina para viver.
Então que você também dependa desse tempo com Deus para viver bem. Nós precisamos disso, porque se não for esse tempo de qualidade, o mundo ele nos engole, os problemas nos engolem. Isso é muito ruim, não é verdade? Hoje nosso foco de oração é pela nossa saúde, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Estamos no Setembro Amarelo, né? Então é uma campanha sobre prevenção do suicídio, né? E a depressão é uma doença silenciosa, a gente não vê, né? Então, às vezes, tem pessoas que estão se acabando com a depressão e ninguém percebe, porque elas se arrumam, vão para o trabalho, estão sorrindo, mas o coração está destroçado. Eu vivi isso completamente, sabe? A ponto de eu ter uma perda dentária enorme, porque quando eu chegava em casa, eu me largava. Eu só podia me entregar à depressão em casa, porque no trabalho eu estava arrumada, de salto alto, estava exuberante, mas quando eu podia ficar sozinha, eu estava numa tristeza profunda. Então, assim, a depressão é silenciosa. E naquele tempo eu não tinha mais vontade de viver. Eu não cheguei a praticar um ato de tirar a minha vida, mas eu não tinha mais prazer de viver. Eu estava vivendo por viver. Eu estava vencendo os dias, indo um de cada vez, e ia fazendo o que tinha que fazer e ia avançando. Mas eu já não tinha mais vontade, já não tinha motivo para nada. Entende? Então a depressão ela é silenciosa. E no caminho que eu estava, para chegar num ponto onde viver mesmo sem motivação, que já não faria mais sentido, era melhor ir embora, não demorava nada. Entende? Então, às vezes, as pessoas elas têm recursos financeiros, elas têm uma alta posição, elas têm uma família bacana, mas falta alguma coisa, falta paz no coração, falta resolver uma pendência emocional de muito tempo, uma pendência antiga emocional que ficou enraizada no coração, sabe? Então a gente precisa desse esclarecimento, a gente precisa ser o apoio para essas pessoas e não os julgadores, porque às vezes no nosso meio a gente julga as pessoas que estão com depressão, porque a gente acha que é falta de fé. Isso é uma doença também. A gente precisa fortalecer o espírito e buscar ajuda. A gente precisa buscar ajuda para algumas questões emocionais. A maioria delas são coisas que, graças ao Senhor, eu resolvi. Eu resolvi quando eu me entreguei ao Senhor Jesus. E Ele foi me mostrando as percepções de onde estavam os problemas. Porque o Espírito Santo, Ele nos mostra. Ele nos mostra, olha, isso daqui, é isso daqui. E comigo aconteceu isso. O Senhor foi me mostrando as minhas feridas emocionais, de onde vinham as minhas dores, de onde vinham os meus complexos. Então, tudo isso o Senhor foi me mostrando. Mas o Senhor também me mostrou que eu precisava de ajuda profissional. E se Deus capacitou profissionais, é porque nós precisamos disso também. Não que a gente fique dependente, mas que a gente procure, nos auxilie e a gente siga o nosso caminho. Não é verdade? Porque Deus nos deu tantos meios para nos ajudar. Isso serve para quem faz tratamento com medicação. Isso serve para quem faz tratamentos de fisioterapia, de algum tipo de reabilitação, de tratamentos de quimioterapia, de hemodiálise. São tratamentos que o Senhor capacitou o homem para nos oferecer. A gente precisa entender isso. Deus, Ele pode nos curar instantaneamente. Mas às vezes Ele precisa que a gente passe por um processo para que a gente aprenda mais alguma coisa. Os desígnios de Deus, eles são insondáveis, incompreensíveis para a nossa mentalidade. A gente não tem condições. Por isso que a gente tem que ter a paz que excede todo entendimento e abrir mão do entender. Eu estava ouvindo uma irmã falando outro dia e realmente é coerente aos olhos do homem o que ela falou. Ela falou que tinha muita dificuldade
de entender a vontade de Deus ser sempre boa, perfeita e agradável. Como é que ela iria entender a vontade de Deus sendo boa, perfeita e agradável numa doença grave, num luto? Como? E eu digo para você como? Com uma vida ativa de oração e mergulho na palavra de Deus. Só há condições de você permanecer firme na fé, firme em meio a uma luta muito difícil, quando você está firme em oração, fortalecendo o seu espírito, fortalecendo. Só há condições assim. Porque se você não está fortalecido, você sucumbe na doença, você sucumbe no luto. A gente não tem condições por nós mesmos de aguentar essas lutas. Principalmente na saúde, né, gente? Na saúde, no luto. Quando a gente tem uma doença grave em nós ou na nossa família. Quando perdemos um ente querido. Não é fácil. Por nós mesmos, nós não conseguimos. A gente tem que tirar como exemplo as lutas que Deus, que os homens lá, o povo de Israel, ele travou assim que eles saíram do Egito. Lembra que eles não tinham força militar, eles não tinham preparo militar, não tinham nada. Então o que acontece? Quem lutou por eles? Os anjos vieram. Deus enviou anjos para lutarem por eles. E assim é conosco. Essas situações são além da nossa força. A gente não tem condições de lutar. As nossas armas estão na oração, no estudo da palavra. E a gente ainda tem essa maravilha que é a palavra de Deus. Naquele tempo eles não tinham isso. Entende? Então a gente precisa fortalecer a nossa caminhada com esse tempo diário de oração. Então, se você está nesse tempo diário de oração e não está doente, não está no luto, não está com problema financeiro, não está, persevere, não esmoreça na oração, porque está tudo bem. Porque a gente não sabe as reviravoltas da vida. Ah, você está jogando praga, Michele? Claro que não, a vida é assim. A vida é assim, eu já passei por muitos momentos, estava tudo numa boa. E daqui a pouco, no mesmo dia, tudo virava. E como é que você permanece? Se você está fortalecido. Já aconteceu aquela situação de alguém chegar para você e falar assim, bom dia. Aí você olha, bom dia do quê? Por causa de um problema sério que aconteceu, você perdeu a condição de apreciar todas as bênçãos que o Senhor te entregou naquele dia. Sabe? Então as coisas acontecem. Né? Na Bíblia está escrito lá, cada dia tem o seu mal. A gente tem que perder a ansiedade, né, do dia de amanhã, porque a gente só tem o agora, o hoje. Por isso que a oração que Jesus nos ensinou, ela é toda focada no dia de hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Entendeu? Então, assim, é tudo focado no dia de hoje, porque é o que nós temos. Então, que a gente se prepare hoje. A gente está se fortalecendo hoje para uma luta que vai vir. Ou você acha que o inimigo fica bacana, feliz em saber que você está bem? Ele vai jogar seta, ele vai jogar alguém para implicar com você, ele vai jogar alguém para fazer uma injustiça com você. Entendeu? Ele vai colocar uma pedra na sua frente para você tropeçar e levar um tombo. A gente está aqui nessa guerra. É uma guerra travada. Porque nós vamos viver com o Senhor na eternidade. Nós fomos salvos. Ele é condenado. E ele nos odeia. Então, que fiquemos alertas. Que a gente mantenha a nossa vida de oração ativa, que a gente mantenha uma vida de estudo da palavra. Gente, eu não tenho nada contra devocionais, eu leio aqueles livros devocionais diários, são muito bons, falam conosco, porque o Senhor usa tudo para falar conosco. Vocês lembram da mula de Balaão, né? O Senhor usa tudo, o Senhor usa um ímpio para falar conosco, o Senhor usa o que Ele quiser. Mas a gente não pode abrir mão, porque é imprescindível o estudo da palavra de Deus, você mergulhar, você folhear, você tá ali. Não abra mão disso, tá bom? Leia a Bíblia toda várias vezes, leia devagar, no seu tempo, tá? Não é uma disputa de performance,
tá bom? Deus não quer a sua performance, Deus quer a sua entrega. Deus quer que você se entregue. Deus quer o seu coração, a sua vida, quer que você viva de acordo com o que Ele desenhou, do que Ele determinou para você, para nós. Não é verdade? Então, irmãos, vamos adquirir, vamos ter essa paz que excede todo entendimento. Vamos abrir mão de entender, vamos perceber que a vontade de Deus ela é sempre boa, perfeita e agradável. E para a gente ter todo esse entendimento, essa sabedoria, a gente precisa orar e mergulhar na palavra de Deus. Tá bem? Amém? Vamos orar. Oi, irmã Leda! Bom dia! Vamos orar. Querido Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigada, Senhor, por nos permitir ter esse tempo de oração. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que veio a esta terra, que sofreu por nós, que levou sobre si as nossas dores. Oh Pai, que amor é esse que o Senhor tem por nós? Obrigada, Senhor, por ter nos amado antes da fundação do mundo, por ter nos amado mesmo sem a gente merecer, porque a gente não merece. A gente não merece a sua graça, Senhor, e mesmo assim o Senhor nos concedeu ela. Muito obrigada pelo acesso a Ti. Obrigada pelo Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, conduza esse tempo de oração, conduza nossas vidas neste dia, esteja conosco em tudo que fizermos, que os nossos ouvidos estejam sensíveis à Tua voz, que possamos ouvir a Tua voz e ver além do que os nossos olhos podem enxergar, que possamos ver a Tua providência em tudo, que possamos ver um aprendizado em todas as dores. Oh Pai, oh Senhor, cuida de nós neste dia, cuida de nós, que possamos estar atentos sempre ao Teu mover, que possamos ser gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós, que a gente não esqueça tudo que o Senhor já fez em nossas vidas, meu Pai, para que a gente possa ver de onde o Senhor nos tirou e o que nós somos hoje, meu Pai. Ó Senhor, as Tuas providências são tamanhas, os Teus livramentos, o Senhor nos livra todos os dias de tantas coisas que sequer sabemos, porque o Senhor é cuidadoso conosco, meu Pai. O Senhor vai na nossa frente, vai nos livrando do mal, vai nos livrando da tentação. Ó Senhor, obrigada pela nossa vida aqui, pela nossa vida digna, por nada nos faltar, por termos exatamente o que precisamos, meu Pai. Obrigada, Senhor, obrigada por nos sustentar em meio às dificuldades, em meio às lutas. Obrigada, Senhor, por termos acesso à Tua palavra. Obrigada por termos acesso à internet, por estarmos aqui reunidos orando em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pela nossa comunidade de fé, o local onde a gente pode se reunir para poder louvar ao Senhor com os irmãos. Obrigada, Senhor, obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada, meu Pai. Senhor, eu venho rogar agora em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito venha neste momento, meu Pai, estar conosco e venha visitar a casa, a família de cada pessoa que está aqui orando comigo neste momento ao vivo, e também as pessoas que vão orar durante o dia. Senhor, Espírito Santo, visite cada lar, visite cada ente familiar, visite a cada pessoa que quem está orando comigo aqui está pensando neste momento. E o foco da nossa oração hoje é a nossa saúde. Ah, Senhor Deus, a saúde é algo que nos abala muito, Senhor, quando nós estamos doentes ou quando nós temos algum amigo ou ente querido doente, meu Pai. Nós nos sentimos impotentes, meu Pai, porque a gente quer cuidar de quem a gente ama, a gente quer se cuidar. E a gente se sente tão impotente, meu Pai, quando o que nós temos ao nosso alcance não leva à melhora, não leva à cura daquele mal. Então, Senhor, venha trazer em nós a Tua paz, que excede todo entendimento. Venha trazer em nós a confiança, o descanso em Ti. Que a gente possa perseverar na oração quando a doença acontecer conosco ou com a nossa família. Senhor, eu venho clamar aqui ao Senhor
aos irmãos que estão doentes, meu Pai, que estão com algo em sua saúde, debilitando, meu Pai, com dores, meu Pai, com dificuldades de locomoção, com limitações físicas, Senhor. Pai querido, venha trazer a cura. O Senhor pode todas as coisas, meu Pai, porque o Senhor é o Criador de tudo, o Senhor é o dono da nossa vida. Então, Senhor Deus, venha trazer a cura, Senhor, venha derramar a tua unção. Ó Espírito Santo, nós sabemos que nada é impossível para ti, ó Deus, nada, absolutamente nada. Mas sabemos também, Senhor, que a tua vontade, ela é sempre boa, perfeita e agradável. E por mais que a gente não entenda, que a gente confie em ti e nos teus desígnios, ó Pai. Nós clamamos pela cura, Senhor, de todos os males, meu Pai. Nós clamamos pela cura da saúde física, de doenças no coração, de doença nos rins, de doenças nos nossos ossos, de doenças nos nossos músculos, ó Pai, de doenças nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, na nossa garganta, no nosso cérebro, Senhor. Pai, venha derramar a tua unção de cura em todos nós. Pai querido, venha trazer a bênção nas medicações que são usadas, meu Pai, que essas medicações elas venham a trazer o resultado esperado, que é o alívio das dores, que é o tratamento de doenças que esses remédios tratam. Senhor, venha trazer a cura, Senhor, após esses tratamentos, meu Pai, que as pessoas tenham responsabilidade para tomar os remédios certinho, nos horários certinhos, durante o tempo prescrito pelos médicos, Senhor, que a gente possa fazer a nossa parte, Senhor, na responsabilidade da prescrição da medicação. Senhor, venha trazer os recursos financeiros necessários para a aquisição dos remédios que são necessários para o tratamento, Senhor. Nós sabemos que as medicações são caras, meu Pai, algumas são tão caras. Às vezes as medicações são maiores do que os nossos recursos financeiros, do que os nossos salários, Senhor. Então venha operar o milagre, meu Pai, venha operar a provisão, Senhor. Venha colocar no nosso caminho pessoas que possam nos dar essa medicação. Venha colocar no nosso caminho, Senhor, processos judiciais que venham a determinar que o governo venha a entregar essa medicação. E mais do que entregar, venha entregar em tempo hábil, que não falte, meu Pai. Que o governo não tenha esse descaso com as medicações, que isso seja uma prioridade, meu Pai. Senhor Deus, também eu rogo a Ti que venha liberar consultas médicas. Nós sabemos que o SUS, ele demora um pouco para poder liberar a data das consultas. Então, meu Pai, que hoje haja esse destrave na data das consultas e que as pessoas que estão aguardando uma data de consulta, Senhor, que elas venham receber essa ligação hoje, em nome de Jesus, e que as consultas sejam para breve, meu Pai. As pessoas também que estão numa fila de espera de tratamento pelo plano de saúde, que o Senhor libere os tratamentos de fisioterapia, tratamentos das mais diversas especialidades, Senhor, que o Senhor venha a destravar e que sejam liberados, que clínicas se credenciem a esses planos, Senhor, para que possam oferecer o tratamento, Senhor, que médicos e clínicas, meu Pai, aceitem os planos de saúde, meu Pai, porque às vezes a gente não tem condições de pagar consultas particulares, meu Pai, mas a gente tem condições de pagar um plano, ou o nosso trabalho nos proporciona um plano de saúde, Senhor. Então, que os médicos, as clínicas, elas tenham essa humanidade de perceber que a população precisa de tratamento e que eles liberem um atendimento, mesmo que eles recebam menos, mas que eles tenham em vista ajudar as pessoas e recebam menos dos planos de saúde, meu Pai. Que clínicas e médicos bons se credenciem aos planos de saúde com o intuito não somente de ganhar dinheiro, mas de ajudar pessoas, meu Pai. Coloque, Senhor, no coração desses médicos e dessas clínicas esse acesso, Senhor, porque muitas pessoas não têm condições de pagar plano, mas por conta dos seus empregos têm acesso a plano de saúde. Então, Senhor, dê a essas pessoas a oportunidade de ter os seus tratamentos, meu Pai, realizados em nome de Jesus. Pai querido e amado, eu rogo para os irmãos também que estão internados, que estão fazendo o tratamento adequado, mas estão internados, meu Pai. Senhor, cuide deles,
cuide da equipe médica que os trata, que os enfermeiros sejam carinhosos, sejam amorosos, que os médicos sejam humanos, atenciosos, meu Pai, porque naquele momento de internação, Senhor, as pessoas estão muito fragilizadas, estão com medo, a família está receosa, Senhor, por muitas coisas. Então, Senhor, venha trazer, meu Pai, o consolo, o refrigério para todos, que a tua fé seja renovada na vida de cada um. E, Pai querido e amado, eu rogo a Ti que humanize os enfermeiros, os médicos, porque eles estão tratando com vidas, não são negócios. Por mais que seja um emprego dessas pessoas, que eles percebam que eles estão tratando com pessoas, com sentimentos, com emoções, com dificuldades, meu Pai. Então que eles se humanizem para poder tratar os pacientes com amor, com empatia, com compaixão, com paciência, para que entendam, caso os familiares ou o próprio paciente estejam nervosos, que eles compreendam, meu Pai, que não é fácil, cada um lida com as situações de forma diferente. Existem pessoas mais fortes, existem pessoas mais fracas emocionalmente. Então, Senhor, abençoa a todos os profissionais da saúde, para que eles entendam que eles estão cuidando de vidas, muito além da vida física, da saúde física e da saúde emocional. Em nome de Jesus eu faço essa oração, ó Senhor. Espírito Santo, rogo a tua condução, a tua liderança, e rogo que o Senhor visite as pessoas que estão sentindo nesse momento, que estão passando por doenças emocionais. Senhor, as doenças emocionais, elas reverberam no físico. Quantas vezes a gente fica com doenças, meu Pai, física, com dores físicas por conta de questões emocionais severas que a gente carrega. São dores, meu Pai, de traumas, são dores de complexos, são dores de injustiça, são dores de abusos, são dores das diversas causas, meu Pai, que não machucaram o físico, mas machucaram as nossas emoções. E com o tempo, isso acumula de uma forma que as pessoas vão ficando sem esperança, vão ficando sem esperança de dias melhores. A paz, ela se perde, e da paz a angústia. Então, Senhor, venha trazer, meu Pai, o entendimento a cada uma das pessoas que estão com doenças emocionais. Traga a elas a esperança, Espírito Santo, a fé, a renovação da esperança. Senhor, traga a cada uma delas a consciência do que está causando as dores emocionais de hoje, quais foram os motivos, para que elas possam clamar a Ti com entendimento, para que elas possam buscar ajuda profissional se for preciso. Se o Senhor quiser, o Senhor pode curar imediatamente todas essas dores, pode trazer o renovo, pode trazer esperança, Senhor. E o Senhor também pode, meu Pai, trazer esperança com o auxílio de um profissional da área. Meu Pai, cuida de cada um, Senhor, que as pessoas percebam que nós, todos nós, não sejamos julgadores. Se estivermos algum irmão, algum amigo com alguma depressão, com algum trauma, que a gente jamais minimize a dor do outro, que a gente jamais ache que a nossa dor é mais forte que a dor do outro, que a gente jamais tenha essa arrogância, Senhor, mas que a gente se coloque no lugar do outro, que a gente tenha ouvidos para escutar, ouvidos para entender, ouvidos para amar o nosso irmão e abraçar e acolher e a não julgar, Senhor. Que a gente possa ser instrumentos Teus no auxílio, Senhor, desses irmãos que estão com dores. Que essas pessoas possam encontrar pessoas de confiança, de repente, para poderem conversar, para poderem se abrir, para poderem desabafar, Senhor. Coloque, Senhor, na vida de cada um, irmãos que de repente tenham passado por essas dores e tenham conseguido vencer pela Tua graça, meu Pai, porque o nosso exemplo são instrumentos de testemunho Teu, porque, como eu disse antes, o Senhor não desperdiça nenhuma dor. Às vezes nós passamos por dores e o Senhor nos restaura para que a gente possa ser instrumento de bênção na vida de uma pessoa que está passando pela mesma dor hoje. Então, Senhor, nos usa
para que a gente possa abençoar vidas, meu Pai, para que a gente possa ser instrumentos Teus. Pai querido e amado, eu também rogo pelas pessoas que estão com doenças espirituais, a falta de paz, a falta de tranquilidade, a falta de esperança, Senhor. Pai querido, venha a fazer a obra da conversão na vida de cada pessoa, Senhor, porque a paz, a tranquilidade só há em Jesus Cristo, só há naqueles que decidem por Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Não há neste mundo nenhum outro lugar que possa, nenhuma outra pessoa, nada, que possa nos preencher de paz completamente. Aquela paz que a gente pode sorrir e louvar quando o mundo está um caos do lado de fora, mas que nós, mesmo com dor, mesmo sofrendo, a gente tem a esperança e a certeza de que o Senhor está cuidando de tudo. Então, Senhor, em nome de Jesus eu clamo que visite a cada pessoa e que traga essa cura, que traga a essa pessoa a decisão de aceitar Jesus Cristo como o seu único Senhor e Salvador, e que possa experimentar uma vida de paz, que possa lutar pela sua vida eterna dia após dia, como nós estamos lutando aqui agora, Senhor. Pai querido, muito obrigada por este tempo de oração. Eu também aproveito esse tempo para clamar pelos irmãos que estão sofrendo luto, né, meu Pai? Ó Senhor, Tu sabes como a perda de um ente querido, de um amigo querido, de um familiar é difícil. Então, Senhor, eu rogo a Ti que venha trazer o refrigério, venha trazer o consolo. E, Senhor, que essas pessoas que estão no luto, que durante todo o período do luto, elas estejam amparadas por Ti e por amigos queridos aqui nessa terra, Senhor. Pessoas que não vão julgá-la, porque o período de luto cada um tem o seu tempo. Então, que seja menos julgamento e mais amor, que cada um entenda, que cada um sente de uma forma diferente, mas isso não diminui a fé dessas pessoas. Então, meu Pai, restaure as emoções dessas pessoas que estão em luto, dê o refrigério e o consolo que só pode vir do Senhor. E neste dia, Pai, eu rogo a Ti que nos proteja, que abençoe o nosso dia, que abençoe o nosso dia de trabalho, que tudo que nós fizermos, o Senhor esteja conosco, meu Pai, que o Senhor nos livre de todo mal, acampe os Teus anjos ao nosso redor, que possamos ser invisíveis para o inimigo, Senhor, que o Senhor possa nos livrar de todas as tentações, que nada nos falte, Senhor, que tenhamos força para lidar com todas as questões que saiam do nosso controle, que a gente entenda que o que sai do nosso controle é o Senhor quem cuida, que nós possamos colocar todas as situações que a gente não tem condições de realizar nas Tuas mãos, ó Pai, e confiar plenamente no Senhor, que a gente não se entregue à ansiedade, que a gente confie que o Senhor está cuidando de tudo, porque o Senhor nos ama tanto. E muito obrigada por este amor, Pai. Termina esse tempo de oração com a leitura do Salmo 27, versículo 4, para que nós tenhamos isso sempre firme em nosso coração. Uma coisa eu desejei do Senhor, que eu irei buscar, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e para inquirir em seu templo, para que possamos, Senhor, estar todos os dias da nossa vida na Tua presença, Senhor, plenamente na Tua presença, fazendo a Tua vontade, meu Pai. Muito obrigada por este tempo precioso de oração. Em nome de Jesus eu oro, agradeço, peço a Ti perdão pelos nossos pecados, nos traga à memória, Senhor, pecados que não confessamos, nos traga à memória, Senhor, para que possamos sempre procurar andar de acordo com a Tua vontade. Nos incomode, Senhor, toda vez que fizermos algo que não seja da Tua vontade, que não agrade, meu Pai. Nos conduza a esse caminho de santidade, para que a gente perceba, meu Pai, que a maioria dos nossos pecados são escolhas nossas. Então que tenhamos a sabedoria para escolher sempre de acordo com a Tua vontade, meu Pai, para que possamos ser separados.
Obrigada por este tempo precioso de oração. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus eu agradeço, eu oro. Obrigada, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por esse tempo precioso de oração, não é verdade? E se você sentir no coração, compartilha essa oração para outras pessoas. Vamos chamar mais pessoas para orar conosco, não é verdade? Porque a gente tem que convocar as pessoas para a oração, para o estudo da palavra de Deus. E que o Senhor esteja conosco nesse dia. E eu agradeço a todos vocês que estão online comigo. É uma bênção ter vocês orando aqui comigo. Agradeço a companhia de todos vocês que vão orar comigo durante o dia. É uma bênção. Eu sei que vocês oram porque eu vejo a quantidade de visualizações. Eu oro por vocês. Que Deus honre o esforço de vocês, essa dedicação, essa disciplina. Porque Deus, Ele honra. Ele não precisa de nós, mas Ele cuida de nós e nos abençoa. Nós que precisamos dEle, não é verdade? E Ele é tão amoroso conosco que Ele nos sustenta. Ele nos sustenta. E que amanhã, se Deus quiser, possamos estar aqui orando novamente. Para a honra e glória do nome do Senhor. Que Ele cresça e eu diminua. É tudo para Ele. Amém? Até amanhã. Amo vocês em Cristo.